Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus 18, de 21 a 35. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe irei pagar. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Nós estamos estudando, ou nós estamos meditando na palavra de Deus nessas últimas semanas, com o pensamento, com o tema que nós resumimos na expressão mais de Deus e mais para Deus. Todos nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais de Deus em muitos aspectos diferentes. Queremos mais de Deus porque nós acreditamos que ter mais de Deus é ter mais amor. Nós queremos mais de Deus porque acreditamos que ter mais de Deus é ter mais paz. Porque acreditamos que a vida com Deus é uma vida gloriosa e queremos ter mais dessa glória. Nós sabemos, pensamos e acreditamos nisso tudo. E entendemos ao olhar na palavra de Deus que desfrutamos essas coisas de Deus e com Deus, não apenas as recebendo de nós de maneira passiva, mas também deixando-as que elas nos transformem. Nós vivemos em pecado carentes da glória de Deus, mas quando passamos a glorificar a Deus, nos encontramos com a glória dele. E vivemos uma vida em que tudo é para a glória dele. Nós vivemos carentes do amor de Deus, mas quando somos atingidos pelo amor de Deus, somos levados a amar a Deus através do amor que damos aos nossos irmãos. E por isso experimentamos o amor de Deus amando os nossos irmãos e sendo amados por eles. Nós queremos a paz de Deus no mundo em guerra, mas percebemos que não só temos a paz de Deus porque Deus fez a paz conosco, mas porque também Ele nos transformou em pacificadores. Então é mais de Deus, recebendo a paz dele, quanto mais de paz nós vivemos e praticamos em nossas vidas. E hoje eu quero que nós meditemos, ou nós vamos meditar nesse texto que vai falar do perdão. Porque o perdão é visto assim no Novo Testamento. Ele é ensinado dessa maneira na Escritura. Nós somos perdoados por Deus, e porque somos perdoados por Deus, perdoamos ao outro. De modo, inclusive, que Jesus Cristo nos ensina a orar dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Mais de Deus, mais para Deus. Mais perdão recebido, mais perdão dado. Agora, isso nos traz alguns problemas e algumas dificuldades. A gente acabou de meditar na ceia do Senhor, de que nós já temos o perdão de Deus. Como é que fica esse negócio de já ter o perdão de Deus e colocar, ao que parece, uma condicional? Eu tenho o perdão de Deus se eu perdoar o próximo. Porque o Senhor Jesus Cristo completa lá no texto do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus. Porque se não perdoardes as ofensas dos vossos irmãos, também não vos perdoará o nosso Pai que está no céu. Mas como é que é isso? Como é que funciona isso?
E eu acho que esse texto nos ensina bem e deixa bem claro o que significa isso. Porque tanto lá, em Mateus capítulo 6, quanto aqui, em Mateus capítulo 18, o tema central, ou a moldura, ou melhor dizendo, o ambiente no qual todas essas coisas estão sendo ensinadas, é o ambiente do reino de Deus. Você não pode perder essa perspectiva quando você lê o Evangelho, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, que trazem essa expressão de maneira clara. Mateus, às vezes, ao invés de trazer reino de Deus, traz reino do céu, mas é a mesma coisa. Marcos e Lucas, sempre reino de Deus. É nesse ambiente, nesse conceito, que é um conceito central da Escritura, que é o conceito central da pregação de Jesus Cristo, que esses ensinamentos sobre o perdão se dão. E o que significa isso? Quando nós olhamos essa parábola, nós vemos uma história que, como as outras parábolas de Jesus, tem esse poder de nos indignar e de nos colocar no meio de uma situação. Sabe que a parábola de Jesus, ela não é uma mera comparação. Ela não é um simples ensinar para você uma semelhança, fazer uma analogia. Ela não é só isso. Algumas são. Por exemplo, a parábola do semeador. Ali é uma analogia. No final, o Senhor Jesus Cristo explica cada ponto. Mas, geralmente, as parábolas de Jesus, quase todas elas, têm o papel de nos colocar no meio de uma situação. É como se Jesus estivesse fazendo uma brincadeira de você decide. Quem lembra do você decide aqui? Só o pessoal mais velho, né? O pessoal mais novo, ninguém sabe. Você não sabe o que é o você decide, né, Bia? Não sabe, né? Sua mãe vai te explicar depois o que é o Você Decide. Você Decide era um programa de televisão. Eu vou explicar agora, então. Era um programa de televisão interativo. Interativo. Vocês lembram disso? Gente, estou me sentindo tão velho, ninguém reage. Ah, então tá bom. Ai, meu Deus. Você Decide era interativo. Era uma história contada, né? Uma história que era contada. E você tinha que ligar lá na TV Globo para escolher entre duas possibilidades. Perdoa ou não perdoa o marido que traiu? Eu lembro de uma, eu quase não lembro de nenhuma, porque eu era bem pequeno, porque eu sou bem jovem. Mas eu lembro de uma bastante, que era o seguinte. Olha só essa história. Chegaram os ETs. Chegaram os ETs na Terra. Foram até uma mulher lá e falaram assim: você ganhou uma espécie de uma loteria interplanetária. E você vai ser levada para um planeta para passar uma espécie de férias lá. E depois você vai voltar para a Terra. Só tem um problema. Quando você voltar para a Terra, já vai ter se passado 100 anos e todo mundo que você conhece morreu. E aí você decide. Você vai ou não vai? Você vai para o planeta lá, viver uma época de delícias, ou você não vai? Aí tinha que ligar lá e decidir. Vai ou não vai? Tinha um número para o vai e um número para o não vai. Eu lembro bem que o vai ganhou, mas acho que era porque todo mundo queria ver como é que eles iam fazer o planeta. E foi super frustrante, porque o planeta era um negócio super nada a ver. Deve ter no YouTube isso aí, vocês procuram. Mas o Você Decide era isso. A parábola de Jesus é um pouco de Você Decide. Porque ela te bota numa situação e no final deixa você escolher. Ela te coloca numa situação e você que dá a resposta final. Ela te indigna e te faz se identificar com alguns personagens e falar: e agora? Como é que você reage a isso? Essa parábola faz isso. Ela começa contando uma história e você vai vendo essa história. Um poderoso, um mais pobre, que deve. Jesus falava muito com as pessoas mais pobres, então era bem possível que as pessoas que ouvissem aquela história se identificassem rapidamente com o devedor. E quando ouvisse aquele poderoso dizendo: prende, vende toda a família, vende tudo que ele tem, e vai, não sei o que lá, começasse a ficar com raiva daquele senhor. E está ainda essa história sendo contada. Se identifica com o devedor. E de repente aquele senhor o perdoa. E seria maravilhoso Jesus parar aí a história e falar assim: está vendo? Você deve, mas Deus te perdoa. Mas não ia ter todo o impacto se não tivesse a outra parte. Em que o perdoado, com quem o ouvinte já se identificou no início, sai e agora não perdoa um outro que deve muito menos para ele. E que se acha no direito de ser credor daquele que o deve, sendo que ele acabou de ser devedor de um outro credor para quem ele devia muito mais. E aí, choca. É um storytelling, né? Essa palavra aí usada hoje em dia. É uma maneira de contar história maravilhosa. E deixa as pessoas nessa situação. Como é que você vai viver agora? O que você faria com essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa muito ruim. Eu acho que ela merece castigo. Pois bem, essa pessoa é você. Como você vai agir? Porque é assim
que age o pai com quem não vive com perdão no reino. E por que que o reino é assim? Por que que o reino é assim? Olha essa história, gente. É um rei, é um senhor, é alguém que estabelece a lei, é alguém que tem o poder. E ele estabelece uma lei em que as pessoas têm que pagar suas dívidas. É importante pagar as dívidas. É importante que as pessoas paguem aquilo que elas devem e deixe todo o sistema funcionando. É importante. Mas essa dívida é uma dívida impagável para essa pessoa. E esse senhor, que é quem faz a lei, cuja palavra manda prender e manda soltar, esse muda a lei. E a lei no reino dele agora não é mais a lei da condenação do devedor, mas é a lei do perdão. É nesse sentido que a gente entende o discurso do perdão dentro do reino de Deus. No reino de Deus, o perdão é a lei. Por isso que quem infringe a lei não é quem deve, quem infringe a lei é quem não perdoa. Quem deve, deve para Deus. E Deus o perdoa. Quem é credor de ofensa do outro, o perdoa, porque a lei do reino que ele vive é uma lei de perdão. Porque ele foi antes perdoado muito mais, de uma dívida muito maior e impagável do que a que ele está cobrando do outro. Alguém fez mal para você? Alguém te ofendeu? Alguém te caluniou? E aquilo trouxe consequências sérias para a sua vida? Ainda assim, você não vai fazer justiça com as próprias mãos, ainda assim você não vai trazer vingança, ainda assim você vai caminhar para trazer o perdão, porque você foi perdoado muito mais por Deus em uma dívida impagável, muito maior. Você pode ter sofrido calúnia, mas você tem um monte de coisa ruim também que você seria dignamente criticado. Agora Deus, que é santo, foi ofendido por você e ainda assim perdoou. Então você perdoa também. Está entendendo? Agora eu vou fazer uma analogia. Imagina, porque esse texto começa com uma pergunta. Pedro chega para Jesus e pergunta: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus responde: não é 7 não, que ele pergunta. É 7 vezes? Não, não é 7 não. É 70 vezes 7. Mas não é 490, tá, gente? Não é você fazer a conta aí rapidinho. Não. É um valor, é uma quantidade imensurável. É perdoar sempre. Mas, Senhor, não tem um limite? A questão não é essa. A questão não é o limite. A questão é o novo estilo de vida. E a analogia é o seguinte: imagina que alguém chega num ambiente de uma palestra de um jurista. O jurista está dando uma palestra sobre alguma coisa da lei. E no final ele abre para perguntas. E aí um homem levanta a mão. Por favor, você pode fazer sua pergunta. E aí esse homem pergunta: ô senhor, doutor, eu tenho uma pergunta. E a pergunta é o seguinte: quantas vezes eu preciso alimentar o meu filho para que eu não seja considerado alguém que maltrata a criança? Faz sentido essa pergunta? Quantas vezes eu devo alimentar o meu filho para as pessoas considerarem: não, ele é um pai, está dentro da lei? Faz sentido isso? O que você vai pensar dessa pessoa se ela faz uma pergunta dessa? Ela está querendo mensurar uma prática que não é mensurável. Você está numa posição de pai, você deve alimentar o seu filho quando ele tem fome. Não tem uma quantidade de vezes. A lei não fala sobre isso. A lei é: cuide do seu filho, a vida dele é sua. E se ele morrer por culpa sua, é negligência sua. E você vai ser levado para o tribunal. Se morrer de fome, é maltrato seu. Está entendendo? É a mesma coisa Pedro perguntando quantas vezes tem que perdoar. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Pedro, a vida agora é perdoar. Não tem a ver com quantas vezes. Não tem a ver com uma medida. A vida agora é essa. Você foi perdoado de um jeito que, se você perdoar alguém 1000 vezes pelo mesmo crime, você ainda não vai pagar todo o perdão que você recebeu de Deus. Porque a lei no reino é o perdão. A lei no reino é o perdão. Essa é a lei, acabou. Então você vai perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Você não é o juiz para condenar o outro. Você é o súdito do reino do perdão. É muito interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Dos momentos em que Paulo usa a palavra reino. Ele usa muito menos do que Mateus, Marcos e Lucas, mas ele usa ali. Para o reino do Filho do seu amor.
E qual é a característica desse reino? De tudo que Paulo podia falar sobre o reino de Deus, o que é que ele fala lá em Colossenses, capítulo 1? Ele fala o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Qual é a característica do reino de Deus? Faz parte quem é perdoado. Quem é perdoado por Deus, perdoa. É vida de perdão, não tem jeito, não tem que mensurar, não é assim, olha, uma vez eu perdoo, 2 vezes é demais. Os americanos têm uma expressão que é assim, me enganou uma vez, vergonha para você, me enganou 2 vezes, vergonha para mim. É isso ou é o contrário? É isso, né? Você enganou, tudo bem. Mas enganou 2 vezes, eu que fui burro, que eu caí 2 vezes. Não. A gente perdoa quantas vezes for necessário. Eu acho interessante que tem crente que gosta de dizer o seguinte, olha, eu sou uma pessoa muito boa. Se precisar de mim para qualquer coisa, mas olha, não vai pisar no meu calo, que aí você vai ver. Como é que o reino de Deus se manifesta assim? Como é que isso é manifestação do reino de Deus? Imagina se Deus fala assim, olha, eu sou um Deus de muito amor, mas pisa no meu calo para você ver se eu não te fulmino. Não é? Imagina se Deus fez um negócio desse. A gente tem um orgulho da nossa própria justiça, que parece que o bem que a gente faz para o outro é uma concessão. Essa pessoa não está sendo generosa ao dizer, eu sou muito boa, mas se você pisar no meu calo, a culpa é sua. Não! Ela está sendo uma pessoa altiva, dizendo que o bem que ela faz para o outro é uma concessão, um voto de confiança, que quando você quebrar, aí você vai ver como é que eu não vou transformar a sua vida num inferno. Quando Deus fez justamente o contrário. A sua vida é um inferno, e você não merece de jeito nenhum o bem que eu tenho para dar, mas eu vou te dar mesmo assim. Eu vou te dar mesmo assim. Quem está num reino de perdão, perdoa, porque a lei é o perdão. A lei é o perdão. Não tem jeito. Queridos, toda vez que eu prego sobre o perdão, sempre acontece uma coisa das pessoas entenderem essa mensagem e levarem para aspectos que eu nem mencionei. E às vezes eu me preocupo com isso. Às vezes eu me preocupo que as pessoas vão tomar essa mensagem e vão aplicar na sua vida com coisas que eu não acredito que eu faria. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei, eu estou com medo do quê? Deus é que vai falar no seu coração. Eu não sei. Pode ser que um dia você vai chegar para mim e falar assim, você pregou seu perdão aquele dia, eu resolvi perdoar tal. E eu falo, gente, mas peraí, isso aí não era para perdoar. Mas eu não sei. É Deus que vai falar no seu coração. A lei é o perdão. E você sabe onde você está agindo como juiz e onde você está agindo como filho de Deus. Então, viva a vida que Deus colocou no seu reino. Perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O problema é o seguinte, que a gente chega no final. E no final fala o seguinte, quem não perdoar, no final do texto, quem não perdoar, Deus vai fazer a mesma coisa que esse Senhor fez. Vai mandar para os torturadores e tal. E você já imagina lá Satanás no inferno te furando com o tridente. Não tem nada disso, viu? O inferno não é o lugar onde Deus tortura as almas, tá? O inferno é o lugar onde Satanás sofre também. Ele também é condenado. Ele não está lá torturando ninguém. Mas a gente imagina essas coisas, né? Essas coisas de perna longa, pica-pau, né? Aí a gente chega no final e fala, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que está mandando para o torturador? Não é essa a questão. A questão é de nós olharmos para o modo como a nossa falta de perdão ofende ao Deus perdoador. Ofende ao ponto de nos fazer réus do inferno de novo. E só não somos porque Deus é ainda mais perdoador do que nós. E muitas vezes o que acontece é que nós estamos tão enganados no reino e vivemos uma vida tão sem perdão e tão sem manifestar o perdão no outro, que a gente não enxerga Deus desse jeito também. E imagina se Deus te tratasse do jeito que você trata o outro. Jesus Cristo ensina isso lá no capítulo 7 de Mateus. Ele fala assim, olha, não julgueis, porque com a medida com que julgardes os outros, vocês serão julgados. Lá a questão não é perdão, lá é uma outra questão. Mas imagina isso, estende esse princípio para o princípio do perdão. Se você vive nesse planeta como se achando aquele que senta no trono e condena o outro, que foi o que esse credor fez quando saiu da sala do trono e condenou o outro.
Imagina se aquele que senta de fato no trono fizesse a mesma coisa com você, que é o final da parábola. Entendeu? Porque a maneira como você age mostra quem é o Deus que te reina. Quem é o Deus que te reina? É o Deus do perdão ou o Deus da condenação? Agora, você quer ser reinado pelo Deus do perdão para você, enquanto você quer agir como um Deus que condena o outro. E a gente já viu isso na Escritura, como o pecado começa com o ser humano querendo sentar no lugar de Deus. Nós não temos posição de sentar no lugar de Deus. E Deus, que é todo-poderoso, nos perdoa, mesmo podendo nos condenar. Como nós, que não somos Deus, queremos condenar o outro, como se Deus o fôssemos. Não somos. Não somos. Nós estamos num reino cuja lei é o perdão. A lei é o perdão. E isso é muito importante para a nossa prática hoje, queridos. Porque existe uma coisa na religião, que é transformar a fé num código pelo qual as pessoas são justificadas e condenadas. De fato, as pessoas buscam a religião, muitas vezes, para lidar com o sentimento de culpa. Para lidar com uma culpa, de fato, que tenha. Não é? As pessoas buscam religião dessa maneira. Inclusive, se submetem a coisas que elas não se submeteriam, simplesmente para expiar aquela culpa nela mesma. Se submete a sofrimentos, se submete a penitências pessoais, para expiar a culpa que está na mente delas. Para satisfazer uma divindade que não é o Deus verdadeiro, cuja culpa já foi expiada na cruz de uma vez por todas, mas para satisfazer uma divindade que existe dentro da cabeça delas. E existindo dentro da cabeça delas, elas querem satisfazer essa divindade com uma religião. E quando não conseguem satisfazer, porque essa divindade sempre pede mais, diferente daquela que já ofereceu perdão, essa da nossa cabeça sempre pede mais, também acaba agindo assim para com os outros. Porque dentro da sua cabeça tem um Deus que não perdoa ninguém, nem a si nem o próximo. Mas quando esse Deus da culpa da nossa cabeça é destronado pelo real Deus, que perdoa os nossos pecados em Jesus Cristo, não sobra condenação para ninguém. Porque se não existe condenação para nós que estamos em Jesus, como nós podemos condenar o outro? Não podemos. Mais de Deus e mais para Deus. Deixa de ser alguém tão rancoroso e você vai deixar de ser alguém tão culpado. Entenda que o mesmo Deus que te ama, te perdoa e perdoa o próximo. E age no perdão e na reconciliação do próximo. Nós estamos numa missão de reconciliação, no ministério de reconciliação de Deus em direção ao mundo. Como é que nós vamos viver em inimizade? Deus está chamando homens para serem seus amigos. Como é que nós vamos dizer? Você pode ser amigo de Deus, mas de mim você não é. Você é amigo de Deus, eu sou amigo de Deus também, mas a gente não se bica. Fica lá você na sua. Como é que a gente vai fazer isso? Nós precisamos caminhar na direção do perdão. E por que nós precisamos caminhar na direção do perdão? Como isso afeta a nossa vida cotidiana? Uma é essa, questão da culpa. Nós vivemos diante de um Deus imaginário, que esse Deus da culpa, isso está errado. O nosso Deus nos perdoa. Nós precisamos viver a partir do perdão de Deus e não para tentar conquistá-lo. Mas existe uma outra coisa na questão do perdão, que é uma questão de sermos nós também coerentes com a gente mesmo. Cada vez que você, num relacionamento, entra num rompimento do qual não existe volta, cada vez que você, construindo um relacionamento de amizade, de fraternidade, de até amor, você rompe por não conseguir perdoar, você mudou na sua própria identidade. Já percebeu isso? Você é constituído do quê? De memórias, você é constituído de história, você é constituído de toda uma vida. E toda essa sua vida não foi solitária, foi com um monte de gente. E de repente você rompe relacionamentos e um monte de memórias da sua vida foi afetado porque lá estava aquela pessoa que agora você não aguenta mais. De repente você rompeu com uma parte de si mesmo. De si mesmo. Desmond Tutu, o arcebispo lá da África do Sul, que foi um dos atuantes no fim do apartheid, recebeu o Prêmio Nobel da Paz depois, junto com Nelson Mandela, um dos líderes da vitória e da reconciliação do povo sul-africano. Ele tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: o perdão é um presente que abençoa tanto quem dá quanto quem recebe. O
O perdão é um presente que abençoa os dois. Você acha que está fazendo justiça, guardando esse rancor e não perdoando. Na verdade, você está perdendo uma parte de si. Mas quando a gente perdoa, nós entramos numa reconciliação conosco mesmo, com a nossa própria história. A gente entra numa reconciliação com o que a gente sempre foi. E a gente aprende a lidar com isso. E, não raras vezes, o relacionamento se fortalece. Uma coisa é você ter um amigo que nunca te magoou. Outra coisa é você ter um amigo que te magoou. E você perdoou. E vocês sabem que a amizade é mais forte do que qualquer mágoa. Isso é muito mais valioso. Eu não estou falando que é para você sair magoando amigo para ver quem fica, não, hein? Não é isso, não. Mas todo mundo é imperfeito. As mágoas vão aparecer nos nossos relacionamentos. E você vai ter que ministrar o perdão. Porque ali vai se fortalecer. O Fernando falou comigo ontem sobre o Fred. Vocês viram que um tempo atrás o Fred estava com o braço quebrado, né? O Fred estava com o braço quebrado. E Fredinho, né? O Fernando e a Gabi falaram que ele quebrou o braço e foi no médico, chegou no médico e estava batucando, com o braço quebrado. É energia isso aí. Aí, agora ele tirou o gesso, vocês viram? O Fredinho aqui, né? Aquele loirinho que estava no colo da Gabi, quem não conhece. E aí o Fernando ontem falou um negócio que o médico disse para ele. Ele falou assim, o médico falou... Você lembra, Fernando, você falou ontem? O médico falou que é mais fácil agora ele quebrar o outro braço do que esse que ele quebrou e já consertou. Eu não sei por quê, porque eu não sou médico, mas tem uma coisa nisso aí. Um relacionamento que se quebra e o perdão preenche e cola aquele relacionamento de novo, ele é mais forte do que um que nunca se quebrou. Onde há o perdão, há uma experiência de cura e cicatrização que não há em outro lugar. E ainda que a gente vai fazer o bem o tempo todo para tentar não ter problema com ninguém, de vez em quando a gente vai ter problema, de vez em quando a gente vai magoar o outro. E aí a gente vai sentar junto, e a gente vai resolver, e aí a gente vai ficar mais firme com o outro. Porque ali, naquele momento, não foram as minhas virtudes que atuaram. Não foi a virtude do outro. Aquele momento onde as nossas virtudes falharam. Mas a virtude do perdão de Deus preencheu. E ela é muito mais poderosa do que as nossas. E ela sustenta muito mais. Você vai ficar igual o braço do Fred. Mais difícil de quebrar ainda. Perdoa, querido. Perdoa. Trabalha. Eu estou dizendo tudo isso. E no final, eu sei que você vai pensar, talvez em alguma mágoa que você tenha. Que você vai falar, mas eu não consigo. O meu sentimento no meu coração ainda me impede de ser um perdoador honesto. Eu vou perdoar, mas eu ainda não vou conseguir lidar com isso no meu coração. Eu vou perdoar, mas vai doer. Eu vou perdoar, mas... Não, mas você vai perdoar. E você vai lidar com isso. Você não vai lidar com isso se você não perdoar. Você não vai curar o seu coração da mágoa se você não der o passo do perdão. Você acha que é isso, né? Primeiro eu preciso deixar de doer para depois eu perdoar. Não vai acontecer. Porque enquanto você está deixando de doer, na verdade você está colando o osso separado. Você não está colando. Está cicatrizando. Depois não vai ficar mais. Você tem que dar o passo do perdão, você tem que juntar, você tem que caminhar, você tem que enfrentar, você tem que botar essas coisas em pratos limpos. E caminhar, aí sim, para restaurar também o sentimento. Você pode até pensar, não, mas eu estou fragilizado. E tudo bem, eu entendo. Existe um tempo de cada um. E eu não estou falando para você agora sair daqui e ir direto na casa daquela pessoa que te ofendeu pesadamente e que vocês quase chegaram às vias de fato. Eu espero que não tenha essa história aqui, mas seja. E chega lá e vai... Não é assim. A Bíblia tem histórias de perdão. Lembra de Jacó recebendo Esaú? Esaú vem e aí Jacó manda comitivas de presente para Esaú antes. Eu estou morrendo de medo do meu irmão, vamos lá. E quando Esaú chega, fala, eu não preciso de nada disso, Deus me abençoou muito mais. E eles, os dois, gratos pela bênção de Deus, viram como a desavença deles era muito pequena. E estavam reconciliados de novo. Existem meios, eu sei. Mas você não pode se acomodar. Você não pode chegar e falar, não, tá beleza. Fica ele lá, eu aqui e acabou. Não, porque essa não é a vontade de Deus expressa na sua Escritura. A vontade de Deus é que a gente viva uma realidade de perdão. Você não está experimentando perdão se você está aprendendo a lidar com a mágoa sozinho. Você tem que caminhar para a reconciliação. Você tem seu tempo. Eu não vou dizer quando você tem que fazer isso, mas não tire isso do seu horizonte. Não tire isso do que você está observando. Caminhe na direção do perdão. Não pare de caminhar.
Restaure o seu coração. E você vai experimentar a realidade da bênção do perdão de Deus, para além do que você já experimentou até agora. E você vai ver a graça de Deus com olhos de quem fez uma das ações que o próprio Deus faz. E você vai conhecer a Deus de uma maneira muito mais presente do que esse Deus julgador que está na sua mente, que não é o Deus verdadeiro. Amém?